Hoje vamos iniciar então o estudo da virtude do altruísmo, né, em conjunto com a benevolência. São dois conceitos, na verdade, diferentes, né, para alguns estudiosos, mas que do ponto de vista da gente tem bastante semelhança. Vamos começar explicando um pouco sobre os conceitos, né? O conceito de altruísmo, a própria palavra altruísmo é uma palavra moderna, né? A diferença da maioria das outras virtudes que nós já estudamos, que foram, entre aspas, inventadas, né, por filósofos da antiguidade, né, da época dos gregos, dos romanos, ou às vezes até antes, né? O altruísmo é uma invenção, né, do Augusto Comte, um pensador aí do século XIX, né, que inventou essa palavra, né, como contraponto ao egoísmo. O egoísmo ele é, portanto, o contrário aqui do altruísmo. Já a definição de benevolência, né, é uma palavra da antiguidade, né, que basicamente resume aí a questão da boa vontade, né, em relação a outras pessoas. É uma palavra que foi citada na antiguidade, consta na Bíblia e basicamente a gente resume aqui como tratar as pessoas, né, com bondade. Então, quando a gente fala em altruísmo e benevolência, considerando que nós aqui não estamos estudando a filosofia apenas como curiosidade, mas porque nós queremos usar ela como referência para as nossas ações, né? Elas acabam sendo muito semelhantes, né? As duas acabam podendo ser resumidas nessa questão aí de simplesmente fazer o bem aos outros, né? Então a gente tem a questão do bem e tem a questão do fazer, né? De agir, né? De forma consciente. A pessoa altruísta, né? Ela é descrita, né? Aí por uma série de características que, né, dentro do trabalho que a gente desenvolve aqui no grupo são bastante alinhadas, né? Por exemplo, a questão da facilidade de se conectar com os demais, né? De não buscar reconhecimento explicitamente por aquilo que faz, né? Por medir com antecedência as dificuldades daquilo que vai fazer, né? Para se preparar adequadamente e não deixar os outros na mão. A questão do autorrespeito, né, como pré-requisito para o respeito aos demais. A não necessidade de justificativas longas para dizer, olha, por que que eu fiz isso? Não, eu fiz porque eu quis. É uma explicação mais que suficiente para o altruísta. Não precisa de discursos longos ou espalhafatosos para justificar por que que fez aquilo que fez. Outra característica do altruísta, né, que ele desenvolve relacionamentos sempre com sinceridade, mesmo quando eles sejam superficiais, isto é, pessoas com as quais tem poucos contatos. E por último, essa questão que nós trabalhamos aqui toda semana, né, de dar apoio às pessoas, aquelas que são bem queridas e as não tão queridas também. Pelo lado emocional, né, tem várias características relacionadas aqui que estão alinhadas com os nossos
princípios, né? Nós estudamos já essa questão, por exemplo, das emoções negativas, né? O altruísmo é uma característica que naturalmente leva a gente a ter a capacidade de administrar bem as emoções negativas, a não deixar perturbar o nosso humor e a saber exatamente onde que estão os limites, né, dentro desse processo. Nós podemos certamente ajudar os outros, mas sabemos que é necessário também cuidar da gente. Outra característica do altruísta é saber claramente que tudo que a gente faz, cada um dos nossos atos tem consequências. E se fomos nós que agimos, então estamos conscientes que somos nós os responsáveis por isso. Isso então tem como consequência aqui, a gente, como altruísta, deve tomar cuidado para, antes de falar ou de agir, não dar chance de ser mal interpretado ou fazer isso de um jeito que acabe magoando alguém. Por último, nós temos aqui a questão não só do cuidado com os outros, mas também citada a questão do cuidado com o meio ambiente. Não dá para conceber no mundo moderno um altruísta que não cuide do meio ambiente, né? Porque é dentro desse meio ambiente que as pessoas necessariamente vivem. Então, se a gente não cuidar do meio ambiente, indiretamente nós não estamos cuidando das pessoas, sejam as que estão hoje no planeta, sejam as que estarão no futuro. Temos algumas frases para ilustrar esse conceito, né? Vamos, nos próximos encontros, aí falar mais sobre frases, mas vamos mostrar hoje algumas. A primeira delas é da psicóloga Sabrina Presma, carioca, membro da ABAD, já foi membro da diretoria, trabalha numa clínica de recuperação também, e que escreveu essa frase dizendo que um homem é chamado de egoísta não por seguir seu próprio bem. Isso todos temos o direito. Ser egoísta, diz ela, é negligenciar o bem do seu próximo. É a gente não se preocupar com os demais. A benevolência é ilustrada aqui por essa frase do Abraham Lincoln, que diz que o que quer que você seja, seja um dos bons. Lembrando aí da importância da gente fazer sempre o bem. Nessa linha aí temos uma frase do Einstein, né, que já citamos também muitas vezes, cientista muito preocupado com essas questões filosóficas, né, e que diz que os ideais que iluminaram o meu caminho, né, diz ele, se referindo ao caminho dele mesmo, né, são a bondade, a beleza e a verdade. São os três conceitos, então, que ele coloca aí na bondade, né, que nós chamamos de benevolência, a verdade, que nós já tratamos como honestidade, e ele inclui também a beleza. Ainda ele complementa dizendo que a gente deve procurar ser uma pessoa de valor e não uma pessoa de sucesso. A gente tem que ter valor na opinião dos outros e não o sucesso na opinião da gente. E essa questão, né, embora o conceito seja moderno, né, nós temos também algumas frases antigas, né? O Pitágoras, 500 anos antes de Cristo, já disse, né? Ajuda o teu semelhante a levantar a carga, mas não a levá-la. Lembrando que
não só que existe um limite, né, mas que a gente deve, nesse processo, não substituir o que os outros podem fazer. Para a gente finalizar hoje, temos aqui algumas dicas práticas, né, como que a gente pode ser mais altruísta. A primeira delas é praticar o autocuidado, né, porque não dá para ajudar os outros se a gente não estiver bem. A segunda dica é se envolver com voluntariado. Aqui no nosso trabalho de apoio mútuo aqui, nós temos inúmeras possibilidades para todo mundo que queira voluntariamente fazer alguma coisa. Desde um momento aí de espiritualidade, que é uma atividade de alguns minutos, até passando por outras tarefas aí mais longas. Outra sugestão é apoiar alguma instituição de caridade. Fazer isso não de forma eventual, mas de forma sistemática. Outra sugestão é servir como ombro amigo para pessoas que precisarem. E por último, né, dicas baseadas nos conceitos que a gente já mostrou, né? A gente, para ser capaz de fazer o bem para fora, precisamos também ser capazes de fazer para dentro, o que significa a gente ter a capacidade de filtrar as nossas emoções e se aprofundar no autoconhecimento.